Entrevista exclusiva foi concedida ao jornal A Voz da Cidade pelo governador afastado, Wilson Witzel. Ele passará amanhã, dia 30, pelo julgamento final do Tribunal Especial Misto, que analisa o pedido de impeachment por improbidade administrativa e mau uso do dinheiro público na saúde em meio à pandemia da Covid-19, ou seja, desvio de recursos. Witzel recebeu a equipe de reportagem em sua residência no Rio de Janeiro e disse que espera a absolvição de seu processo por falta de provas apresentadas. Cita perseguição política articulada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem era aliado. Mesmo se houver o impeachment, o governador afastado disse que sua carreira política não terminará, podendo até ser candidato à presidência da República em 2022. O governador está afastado do cargo desde o dia 28 de agosto de 2020, apenas 1 ano e 8 meses de mandato, após o desdobramento de 2 operações que resultaram na prisão de Edmar Santos, principal delator do caso contra o governador afastado e que foi seu secretário de saúde. Muito obrigada por estar nos recebendo na sua casa. Obrigada, nós circulamos em todo o sul fluminense. E tenho certeza que será uma entrevista que será bastante repercutida lá na nossa região e também no estado. Antes da nossa entrevista a gente já teve essa conversinha e o senhor acha que, o senhor já falou que a imprensa, ela de uma maneira acaba colocando mais apenas um lado, né? Hoje nós temos então uma oportunidade para o senhor estar falando aquilo tudo que envolve as acusações contra o senhor. E eu queria já começar falando sobre essa questão da acusação em si, que é uma acusação de desvio de recursos, né? Há alguma prova ou provas que vocês apresentaram que cai por terra essa citação de desvio de recursos? Veja bem, na medida em que o deputado Luiz Paulo e a Lucinha fazem uma acusação, eles é que têm que provar que houve desvio de recursos. E eles não conseguiram, não há no processo de impeachment a comprovação de desvio de nenhum centavo. Muito se falou sobre pagamentos de OS, pagamentos de superfaturamento, mas a prova pericial foi indeferida pelo Tribunal Misto. Então, se a prova pericial foi indeferida, não se pode falar em superfaturamento. O Tribunal de Contas do Estado nada falou até o presente momento, nem sobre os hospitais de campanha, nem sobre respirador, né? Não falou também sobre a questão da OS Unir. Então, o processo ele não tem nenhuma prova que possa caracterizar desvio de recursos, e muito menos a minha responsabilidade. Eu não sou gestor eu não sou ordenador de despesa. O meu papel como governador foi cumprido. Não existia. Infelizmente, o Ministério Público Federal, na pessoa da Procuradora da República, a doutora Lindora, ela criou uma fantasia, né, usando, né, o cargo dela de Procuradora da República. Ela criou uma fantasia, criou uma narrativa pautada na delação de uma pessoa que foi surpreendida, né, o Edmar Santos, com mais de 10 milhões de reais em espécie na garagem da casa dele. Então, pautada na delação do Edmar Santos, e esse dinheiro do Edmar Santos, ele foi obtido durante o tempo que ele era diretor do Pedro Ernesto. Não foi encontrado com o Edmar Santos e não foi apresentada nenhuma prova de que ele tenha desviado recursos durante o meu governo. Criou uma narrativa de que havia um caixa de propina no governo do estado. E depois ele mesmo disse que desse caixa da propina ele nunca recebeu nem um centavo. Ou seja, é uma história fantasiosa, é uma investigação superficial que criou-se uma narrativa, e essa narrativa, ela, neste momento processual, o Poder Judiciário, ele, tendo em vista os indícios de que o Edmar é corrupto, o Poder Judiciário recebeu a denúncia para poder fazer a instrução probatória. E nós sabemos que no Brasil essas coisas começam com esse tipo de
de conduta, muitas vezes, de acusações que depois acabam sendo totalmente desmontadas. E essa não é diferente. Essa foi uma técnica utilizada, em alguns casos, na própria Lava Jato, e o Ministério Público, não todos os procuradores nem promotores, mas alguns aderem a um lado político. É o caso da Lindora. Inclusive, ela foi ontem representada no Conselho Nacional do Ministério Público por abuso de poder. No meu caso, as denúncias contra mim são totalmente infundadas. São denúncias em que os documentos que comprovam que tudo que ela falou é mentira, e ela não teve o cuidado de olhar os documentos. Se tivesse um inquérito onde se tivesse dado oportunidade para apresentar os documentos, nós teríamos conseguido demonstrar a ela que a denúncia não seria necessária. E ela não permitiu que isso acontecesse. Ela praticamente dispensou o inquérito policial, pegou a delação do Edmar, pegou a confissão do Edson Torres, que é o parceiro do Edmar, que é quem pagava o Edmar em espécie, pelos recebimentos do serviço prestado do Hospital Pedro Ernesto, para receber com antecedência. Então, os dois, que fazem parte de uma pequena máfia dentro da saúde, eles se aproveitaram disso para não ficar preso, tanto que o Edmar Santos e o Edson Torres não estão presos, e construir essa narrativa que se adequava ao interesse da procuradora, que hoje está a serviço do presidente da República, que é o que os demais governadores denunciaram no Conselho Nacional do Ministério Público. Os contratos existiram, mas eles não têm vinculação com o Estado. Não há nos autos a demonstração de que saiu 1 centavo da Unir, foi para Mário Peixoto e foi repassado para mim ou para minha esposa. Não há isso, não foi feita essa prova. Se eles tivessem feito a investigação, iriam constatar exatamente isso. A Helena não advoga para nenhuma OS. E de onde surgiu o OS, então? É o que a doutora Lindora vende para a imprensa. A Helena não advoga para nenhuma OS, e todas as empresas que ela advoga tinham declaração de que não tem relação com o Estado, e não tem relação com o Estado. Não há nenhuma empresa que a Helena advoga que tenha relação com o Estado. Acusações como a minha, por exemplo, contra mim, em que a única testemunha é o delator, é uma acusação que vai ser julgada improcedente. Então nós vamos ter um calvário ao longo desse processo criminal para mostrar que o Ministério Público foi usado politicamente. Infelizmente, é o caso do presidente Lula. Todo esse processo, esse calvário que ele passou, vai chegar à conclusão de que o juiz Sérgio Moro, ele não deveria ser competente. E mais, depois da divulgação daquelas gravações, se chegou à conclusão de que havia um conluio entre o Ministério Público e a magistratura para que se combinasse ali e acertasse detalhes do processo. Então isso é inadmissível. Se amanhã ou depois nós descobrimos que houve algum tipo de combinação da Lindora com quem quer que seja do Judiciário, seja do Executivo Federal, isso será um escândalo e, infelizmente, mais uma página triste da história do Brasil. E o que hoje nós estamos vendo é que há indícios de que ela tem um relacionamento com o presidente da República e que quer que a versão do presidente da República seja transformada em investigações contra governadores. Investigações totalmente infundadas, pautadas naquela técnica do domínio final do fato, que se alguém está fazendo algum ato de corrupção dentro do governo, o governador tem que ser responsabilizado. Não é assim. Eu tomei todas as medidas de fiscalização do meu governo. E por isso que o Gabriel Neves foi exonerado, por isso que o Edmar acabou sendo preso. Diferente de governos, por exemplo, como o Cabral. Nós temos uma clara conspiração. E por quê? Por que o senhor virou alvo do Bolsonaro? Por 2 motivos. O meu governo é um governo de excelência, é um governo que vinha para o povo fluminense sendo muito bem avaliado, é um governo que tinha mais de 80% de avaliação,
e a possibilidade de eu ser candidato a presidente em 2022. Isso desagrada tanto o Bolsonaro quanto os petistas. E eu posso ser essa terceira via como candidato a presidente em 2022. E é isso que preocupa e une bolsonaristas e lulistas contra mim aqui no Rio de Janeiro. Não, eu não estruturei nada, isso já existia. E quem coordena essa organização criminosa é o presidente da Assembleia Legislativa. Eles tinham esses contatos. E como eu escolhi o Edmar Santos, que era um profissional da área da saúde, um profissional, professor da UERJ, uma pessoa que tinha um amplo conhecimento do Estado. Essa pessoa tinha envolvimento com o crime organizado e eles se aproveitaram dessa escolha técnica que eu fiz para poder estruturar dentro da Secretaria de Saúde o crime organizado que sempre teve no Rio de Janeiro na área da saúde. Eu consegui desarticular essa estrutura na Secretaria de Obras, até porque eu não fiz obra, eu priorizei a saúde, priorizei a educação e priorizei a Secretaria de Agricultura e o Turismo. Então, como nós desarticulamos na Polícia Militar, na Polícia Civil, não temos mais nenhum tipo de atos de corrupção de larga escala nessa instituição. Eu espero a absolvição. Não há outra alternativa. Qualquer decisão diferente disso vai ser mais uma demonstração de que o presidente Bolsonaro está influenciando na decisão dos ministros, inclusive na decisão dos próprios juízes, porque ele ameaça tirar o Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal. Então isso torna todos suspeitos de parcialidade. Na medida em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que só vai fazer a renovação do regime de recuperação fiscal depois que o governador for cassado, isso coloca todos numa situação de parcialidade, sob suspeita. Não é um tribunal imparcial, é um tribunal que está sob suspeita, infelizmente, diante da pressão exercida pelo presidente Bolsonaro. Inclusive o vazamento de uma delação envolvendo um dos juízes que vai me julgar e a insinuação por parte de um jornalista que atende a interesse do Palácio Guanabara, que disse que a doutora Lindora conhece as entranhas do Rio de Janeiro e que um dos desembargadores, o desembargador Maldonado, que aparece na delação do Lavoura, segundo o documento que foi divulgado pela imprensa na forma de vazamento, ele estaria sendo acusado e que ele teria sido elogiado por mim no tribunal, ou seja, causando uma série de constrangimentos ao tribunal, e o que me deixa preocupado de um tribunal parcial. Não, o caminho é simplesmente esperar o pior para o Rio de Janeiro. Há uma pesquisa, governador, que a população se manifesta a seu favor? A pesquisa em relação à população, a população não quer o meu impeachment. A população estava satisfeita com o meu governo, não quer o meu impeachment, e você não vê nenhuma manifestação nas ruas ou da população de uma maneira geral que quer que o governador seja retirado do cargo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem plano para 2022 ainda? Tenho planos para 2022, é evidente que eu tenho planos para 2022. A minha perspectiva é ser candidato à reeleição ao governo do Estado, mas eu não descarto a possibilidade de ser candidato a presidente. Não, quem cometeu erro foram aqueles que se desviaram eticamente. No meu governo, nós usamos técnicas de transparência total. Antes do meu governo, as licitações não eram transparentes. Eu obriguei que as licitações todas no meu governo fossem transparentes, através do sistema eletrônico de informações. Então, na verdade, eu estou sendo submetido a um processo de impeachment exatamente pelo contrário, por ser transparente, dar independência à Polícia Civil e por haver no Rio de Janeiro ainda máfias ligadas a Cabral,
e interesses escusos que queriam continuar tirando dinheiro do Estado. Exatamente porque eu estou combatendo tudo isso é que querem me tirar do governo e voltar a ser o Estado do Rio de Janeiro um Estado tomado pela corrupção, um Estado em que os deputados, alguns deputados, tomam conta do governo do Estado e fazem o que bem entendem, sem um direcionamento, sem um programa político. E nós vamos continuar com a pobreza aumentando, nós vamos continuar com o orçamento sendo o orçamento sendo usado indevidamente, sem um objetivo. E lembrando que no meu governo nós tivemos o crescimento da agricultura como nunca tivemos nos últimos anos. Tivemos um crescimento de 1% do PIB da agricultura. Nosso objetivo era crescer 1 a 2% por ano na agricultura para que o Rio de Janeiro fosse inserido no agronegócio, especialmente depois da criação da zona de processamento e exportação no meu governo, no Porto de Açu, e transformar o norte e o nordeste do nosso estado num grande centro produtor de agronegócio e podendo exportar soja, exportar algodão, potencializar o comércio do café e outros produtos, inclusive derivados do leite, para que a gente pudesse aumentar a fatia de participação do agronegócio no comércio do nosso estado. O leite, por exemplo, da região do sul fluminense tem potencial para crescer em quase 70% da produção atual. Eu fiquei assustado quando estive lá porque eu vi eles queimando pinheiro para poder produzir o leite, porque não tem gás, não tem energia, é muito caro. Então tudo isso estava sendo mudado no nosso estado. Um governo sério, um governo orientado politicamente, orientado economicamente, está sendo atacado por quem não quer isso. E finalizando, o programa de concessão da SEDAI é o maior projeto de saneamento da história do Brasil, é maior do que qualquer outro programa de concessão do governo federal, e serão investimentos nos próximos 10 anos de mais de 8 bilhões de dólares no Rio de Janeiro. Isso só foi possível depois que eu assumi o governo do estado, organizei a região metropolitana e estava com esse projeto no BNDES, além de outros projetos que atingem interesses, por exemplo, de FETransport, que é uma mudança da malha rodoviária do Rio de Janeiro. Então, atingir interesse de muita gente que não quer deixar de receber caixinha da corrupção. Então, na verdade, eu não posso dizer para você que eu cometi erros que possam ter levado à corrupção. Muito pelo contrário. Erros a gente sempre comete, um ou outro erro. Mas os erros que nós cometemos no nosso governo são erros que estão dentro de um índice aceitável da administração. Então, como será o julgamento de impeachment de Wilson Witzel? Será nesta sexta-feira, dia 30, às 9 horas. O Tribunal Especial Misto se reúne. Serão 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Caso Witzel receba 7 votos pelo seu afastamento, ele deixa definitivamente o cargo de governador. Às 9 horas, então, o presidente do TEM, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, abrirá a sessão. A acusação tem a palavra por 30 minutos. Pelo mesmo período, a defesa de Witzel usa a palavra. O relator do processo, o deputado Valdec Carneiro, lerá o relatório e dará seu voto. Cada membro, então, se manifesta, podendo acompanhar ou não a escolha do relator. O desembargador mais antigo é o primeiro a dar o seu parecer. Os votos são intercalados entre desembargador e deputado. Jornal A Voz da Cidade. Tradição com modernidade.